Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Gruba e nesta aula de materiais de construção conversaremos um pouco sobre agregados. Antes de começarmos a falar sobre agregados, vamos relembrar alguns conceitos básicos sobre a diferença entre pasta, argamassa, concreto e concreto armado. Então, água mais cimento, nós temos a pasta, também chamada de nata. Se a gente acrescenta um agregado miúdo, nós temos a argamassa, aqui no caso o agregado miúdo é a areia. A argamassa mais um agregado graúdo, no caso a brita, nós temos o concreto. Lembrando que areia e brita são exemplos de agregados. E se a gente adicionar o aço, nós temos o concreto armado ou concreto estrutural. Então, nessa primeira parte da aula, nós falaremos um pouco sobre a importância dos agregados e sobre os tipos mais comuns de agregados utilizados na construção civil. Na segunda parte, nós conversaremos um pouco sobre os ensaios rotineiros. Então, importância dos agregados. Por que nós devemos estudar sobre os agregados? O concreto é o segundo material mais consumido no mundo, ele só perde para a água. E até 75% do volume do concreto pode ser constituído por agregados. O agregado ele pode ser utilizado para ter diversas finalidades, por exemplo, argamassas, concreto, concreto asfáltico, base de brita graduado. Então, o laço de ferrovia é outro tipo de aplicação de agregados. Então, vamos falar agora rapidamente sobre os tipos de agregados. Então, os agregados eles podem ser classificados de várias formas. A forma mais rotineira é de acordo com o tamanho. Então, a gente tem os agregados graúdos e os agregados miúdos. Os graúdos são aqueles que os grãos têm entre 76 mm e 4,8 mm. Como exemplos, a gente tem a brita e os cascalhos. Agregados miúdos, os menores, são aqueles entre 4,8 mm e 0,15 mm. Como exemplos, a gente tem areia lavada, areia artificial, vermiculita. Pela massa específica, a gente pode classificar os agregados em leves, médios e pesados. Os leves, a gente tem como exemplo a vermiculita expandida, a argila expandida, os médios, a brita e a areia, e os pesados, aqueles com maior massa específica, a gente tem a hematita e a magnetita. A gente distingue entre leve, médio e pesado. O normal é mais ou menos cerca de 2.200, 2.400 kg por metro cúbico de massa específica. O que é mais leve do que isso é chamado de leve, e o que tem maior massa específica é chamado de pesado. Pela origem, a gente classifica os agregados em naturais, quando eles são encontrados na própria natureza, sem nenhum processo industrial. Como exemplos, a gente tem a areia natural e o cascalho. E artificiais, para obter esses agregados, a gente precisa de um processo industrial. Como exemplos, a gente tem a areia artificial e a argila expandida. Pedra britada. Então, a pedra britada é um tipo de agregado proveniente da diminuição do tamanho de uma rocha por meio de explosivos e britadores. E como que é fabricada? Então, o processo de produção é relativamente simples. A rocha da jazida é perfurada para a colocação dos explosivos. Com a detonação da rocha, também chamada de desmonte, em seguida a gente tem o carregamento desses fragmentos de rocha por meio de caminhões. A maioria das vezes os caminhões são bem grandes, chamados também de caminhões fora de estrada. Eles levam as rochas, os fragmentos de rocha até o britador primário. Esse material ele é triturado. O que passa pelo britador primário é chamado de pulmão primário ou bica corrida. E dependendo do tipo de material que você quer, você passa várias outras vezes pelos britadores e peneira até ter o produto final. Então aqui um exemplo de uma jazida. A gente pode ver que
que as diversas bancadas apresentam veios onde foi feita a perfuração da rocha. Aqui um exemplo de detonação. Isso daí tem que tomar uma série de cuidados para não fragmentar demais a rocha, nem de menos. Tem que ser bem controlado. Quando os blocos ficam muito grandes a ponto de não serem fáceis de serem transportados, a gente tem que romper esses blocos. Isso daí pode ser feito pelo rompedor hidráulico ou através de forma manual. Aqui tem os blocos de rocha que já estão num tamanho adequado para o transporte. Em geral, a pedreira tem que ficar bem perto da jazida para você economizar no custo de transporte. Aqui está mostrando uma foto do carregamento na pedreira. Aqui o caminhão vasculhante transbordando os blocos de rocha para o primeiro britador, e a gente pode já ver a bica corrida, que é essa primeira brita que sai do britador primário. Não tem nenhuma separação em tamanho, então tem dos maiores grãos até os menores, por isso que é chamado de bica corrida ou brita corrida. Aqui uma figura que mostra mais em detalhes o britador primário. Aqui outra vista que mostra as diferentes faixas de tamanho. Então a gente tem a brita 0, que é a menor brita comercializada. Nós temos a brita 1, que é um pouco maior, a brita 2. Até a brita 1 é o mais utilizado na confecção de concretos em concretos de edificação. A brita 2 já não é tão utilizada e a brita 3 é utilizada mais para lastros de ferrovia. Agora vamos falar um pouco sobre a areia, esse agregado miúdo. Então, a areia natural é um tipo de agregado miúdo que pode ser proveniente de várias fontes. Quando ela é encontrada em rios, ela é denominada de areia lavada. Quando ela é extraída do subsolo, é denominada de areia de cava ou areia rosa. Atualmente, devido a restrições ambientais, as fontes licenciadas de areia natural estão ficando cada vez mais distantes do centro urbano, acarretando um grande custo de transporte. Em certos casos, o custo de transporte é maior do que o custo do próprio material. A maioria da areia produzida no Brasil ela é proveniente de leitos de rios, que pode ser escavado ou então extraído por meio de dragas. Areia artificial. A areia britada, também chamada de areia artificial, ela é proveniente da britagem da pedra, né? Antigamente era considerado um resíduo e era descartado, era o que sobrava da britagem. Porém, nos últimos anos, com escassez de areia natural, cada vez mais distante dos centros urbanos, a areia britada começou a ser bastante utilizada para a confecção de concretos. Esse material é geralmente mais barato do que a areia de rio e, de certa forma, um pouco mais favorável ao meio ambiente. Em relação à parte técnica, essa areia exige alguns cuidados. Por conta do processo de britagem, seus grãos acabam se tornando ásperos, angulosos, com uma textura mais áspera, acarretando uma pior trabalhabilidade ao concreto, ou seja, ele fica menos fluido do que ficaria com a areia natural. Isso daí pode ser corrigido com o estudo de traços, não é necessariamente um problema. Além disso, é comum que a pedra britada apresente muito pó. É um pó bem fino, é também chamado de filler, acarretando em alguns casos um maior consumo de água para a produção de concretos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outros agregados utilizados na construção civil. Primeiro vamos falar dos cascalhos, né? O cascalho é um tipo de agregado com tamanho variável. Ele é encontrado sedimentado nos rios.
Agora você sabe por que os grãos são tão arredondados? Então, com o movimento da água, esses grãos de cascalho ficam rolando no fundo do rio e são atritados com outros materiais, fazendo com que esses grãos de cascalho percam as suas arestas, ficando de uma forma bem arredondada, como a gente está vendo na figura. Eles podem também ser utilizados para concretos. Aqui, a argila expandida. A maioria de vocês já deve ter visto essa argila em jardins, né? Só que ela também pode ser utilizada para produção de concretos. A argila expandida é um agregado leve que apresenta o formato dessa bolinha cerâmica. Esse agregado é obtido pela queima de certas argilas naturais em fornos a altas temperaturas que ultrapassam cerca de 1000 graus Celsius. Com esse processo, a casca da argila expandida se torna rígida e seu interior cheio de poros vazios. E é justamente esses poros que dão leveza ao material e o transformam num excelente isolante acústico e térmico. A argila expandida ela pode ser utilizada, como eu falei, para concretos leves ou solta como isolante térmico em telhados, além de muitas vezes ser utilizadas em jardins como paisagismo. Agora vamos falar da vermiculita expandida. A vermiculita é um tipo de material abundante no Brasil. Quando aquecido, de forma semelhante ao que ocorre com a argila expandida, a vermiculita expandida se torna leve por conta das bolsas de ar que são incorporadas no interior desses grãos. A vermiculita expandida é utilizada em argamassas leves como isolante acústico e térmico. Aqui nós temos uma foto ampliada dos grãos de vermiculita expandida e a gente pode ver bem o aspecto desses grãos. É isso aí, pessoal. Nós terminamos a parte 1 dessa aula de agregados e no próximo vídeo nós falaremos um pouco sobre os principais ensaios que são realizados em agregados. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado!